A Ria Formosa, localizada no extremo sul de Portugal, é um vasto sistema lagunar que se estende pelos concelhos de Loulé, Faro, Olhão, Tavira e Vila Real de Santo António, abrangendo uma área de cerca de 18.000 hectares ao longo de 60 km de extensão. É uma área protegida desde 1978, mas o atual estatuto de Parque Natural foi apenas decretado em 1987. Ao longo de toda a sua vertente sul, é banhada pelas águas do Oceano Atlântico e protegida por um cordão dunar quase paralelo à orla continental. É formado por 2 penínsulas e 5 ilhas barreira arenosas que protegem do avanço do mar o vasto sapal que compõe esta área protegida. Esta paisagem é constituída por inúmeros ilhotes dentro da área do sapal e é um ecossistema altamente dinâmico. A cada vazar e encher da maré, novos sedimentos são levados e trazidos, contribuindo assim para uma constante mutação da paisagem. São as belas praias que separam o mar do Sapal que atraem todos os anos milhares de turistas a este local do Algarve. Os ventos que se formam e sopram do norte de África trazem as águas e temperaturas amenas do Mediterrâneo, fazendo deste parque natural uma área privilegiada para a prática balnear. E é pelas mesmas razões que esta ave acabou de chegar ao Algarve após algumas semanas de viagem vinda do continente africano. É nas dunas, cobertas por plantas altamente adaptadas a este tipo de habitat e protegidas a norte pelas águas da ria, que irá encontrar o relativo isolamento que necessita para dar início a uma fase da sua vida muito importante. A partir do início de abril, as andorinhas do mar anãs, ou chilretas, como também são conhecidas, começam a chegar a Portugal e, embora estejam presentes em locais do norte do país, é no Algarve que as maiores populações se fixam. À medida que vão chegando, pequenos grupos destas singelas aves começam a ser vistos nos extensos areais, aparentemente a descansar. Mas há algo bem... As andorinhas do mar anãs, ao contrário da maioria das aves, não constroem ninhos complexos, pondo os ovos diretamente nas areias, onde fazem um pequeno buraco para os proteger. Devido a esse facto, escolhem locais muito pouco perturbados e onde haja ausência de predadores terrestres, uma vez que, caso contrário, seria muito difícil reproduzirem-se com sucesso. Mas esta espécie não é a única a procurar as Ilhas Barreira para se reproduzir. Ao longo dos meses da primavera e verão, muitas são as espécies de aves que chegarão aqui exatamente com o mesmo propósito das andorinhas. Na Ilha da Barreta, ou Ilha Deserta, como também é conhecida, existe a maior colónia reprodutora de gaivota Audoin em Portugal. Outrora uma espécie rara em Portugal, nos últimos anos, devido ao crescimento e expansão das populações espanholas, a gaivota Audoin não só começou a nidificar aqui,
como a população que agora existe está a crescer. E esta colonização deve-se ao facto de, nesta área, as gaivotas encontrarem as condições ideais à sua sobrevivência, o que atesta mais uma vez o grande valor do Parque Natural da Ria Formosa. Numa pequena área, muito pouco perturbada no interior das dunas da ilha, salpicam de branco a paisagem que as acolheu. Tal como as andorinhas do mar, as gaivotas reproduzem-se aqui em grandes números pela ausência de perturbação humana, que nesta ilha, ao contrário das outras ilhas barreira, é quase inexistente. Mesmo assim, nem todos os dias as gaivotas são presenteadas com a aparente calma que aqui se vive. A colónia parece alarmada. Um grupo de intrusos aproximou-se. Mas felizmente, apesar do aparente alarmismo, as gaivotas não têm que se preocupar. Uma equipa de biólogos da Universidade de Coimbra está a estudar esta tão peculiar colónia. E para isso, todos os anos a equipa desloca-se à ilha para iniciar os seus trabalhos de campo. Uma espécie de gaivota diferente das outras gaivotas, porque é uma gaivota essencialmente marinha e que estava cingida sobretudo à Espanha e que colonizou a Ria Formosa por indivíduos que vieram de Espanha porque as colónias espanholas aumentaram. E, portanto, por ser uma gaivota fundamentalmente marinha, é uma espécie que nos pode dar indicações do que se passa nos ecossistemas marinhos, ao contrário da outra gaivota, que é a gaivota de patas amarelas, que é uma gaivota mais costeira e também muito associada a ambientes urbanos e tem aumentado muito devido a essas ações humanas. E, portanto, para nós seguirmos estas gaivotas e sabermos o seu comportamento no mar, temos vindo a colocar loggers com o sistema GPS, e podemos, portanto, os loggers são programados para registrar a posição dos indivíduos onde são colocados a cada 5 minutos e podemos reconstruir os trajetos das gaivotas de aldoini no mar. Sabemos que elas se alimentam, digamos, em frente à costa algarvia, que é uma zona também muito utilizada por barcos de pesca para pescar, evidentemente. Também sabemos que elas, possivelmente, estivemos a estudar a sua dieta nas colónias, que elas sabemos que se alimentam muito de recursos pesqueiros, ou seja, todas aquelas descargas das pescas que os pescadores, as rejeições das pescas, digamos. E elas aproveitam esses recursos pesqueiros e possivelmente essas rejeições das pescas devem ter contribuído para o aumento desta população. E, portanto, de facto, será importante saber estas relações entre as gaivotas de aldoini, entre os recursos pesqueiros que se alimentam sobretudo também de sardinha, cavala, peixe-agulha, e simultaneamente se de facto as rejeições das pescas são ou não muito importantes para o aumento da sua população. A nossa ideia também é porque no futuro, devido à política da União Europeia, está previsto que as rejeições das pescas deverão terminar. E nós queremos avaliar a dieta e a ecologia alimentar e as zonas marinhas utilizadas por esta espécie neste período, para depois comparar daqui a uns anos o que poderá acontecer quando essas rejeições terminarem, porque prevê-se que elas terão alguma influência nas populações, nomeadamente as gaivotas de aldoini terão que adaptar-se, passar a utilizar recursos alternativos, terão que voltar novamente a pescar e utilizar apenas os recursos naturais, digamos, e não utilizar as rejeições das pescas. E são todas estas relações que nós queremos estabelecer, e para isso precisamos também de um estudo a longo prazo, ou seja, estudar a situação antes dessas políticas serem aplicadas e nos próximos anos, a partir de 2017, quando elas forem aplicadas, registar as mudanças na ecologia das aves. Após a equipa de biólogos partir, uma aparente calma regressa às dunas da ilha. As gaivotas de patas amarelas também nidificam aqui, e ao contrário da maioria das aves marinhas que aqui nidificam, estas gaivotas não se alimentam só de peixe. Andam sempre à espreita de uma presa fácil.
as gaivotas apressam-se a aproveitar a oportunidade. Mas eis que, apesar de serem muito mais pequenas, as destemidas andorinhas começam a atacar as gaivotas. A cria que escapou ilesa ao raid das gaivotas apressa-se agora a chamar pelos progenitores e tudo regressa ao normal. Mas por falar em répteis, existe aqui uma espécie que nem sempre é fácil de encontrar. Ao todo, são cerca de 200 aves que podem ser encontradas ao longo dos vários habitats que compõem o Parque Natural da Ria Formosa. E de todos estes, há aqui um habitat que, pelas suas características peculiares, funciona como um autêntico chamariz para muitas espécies de aves aquáticas e limícolas. As salinas.
estamos nas Salinas de Tavira. Nesta região, a exploração de sal remonta a tempos longínquos e há registros que já os fenícios o exploravam com métodos bastante semelhantes aos que se continuam a usar hoje em dia. Depois desta atividade ter quase desaparecido, devido a vários fatores económicos, nos últimos anos parece ter ganho um novo fôlego, e é nas salinas da Ria Formosa que cerca de 95% da produção de sal portuguesa acontece. A razão do reaparecimento desta atividade económica parece estar relacionada com uma procura global por um sal de elevada qualidade. E só mantendo estes processos artesanais é que é possível produzir este sal. É um trabalho sem recurso a grandes maquinarias e, aliado ao facto das colheitas serem feitas sobretudo nos meses de verão, quando as temperaturas são mais elevadas, acaba por se traduzir num trabalho duro e extenuante. Depois da água passar pelos vários estágios de evaporação, num processo em que esta vai passando pelos vários tanques, o sal pode finalmente começar a ser colhido. As salinas são habitats esculpidos pelo homem que apresentam um ciclo hidrológico regular, proporcionando condições para o desenvolvimento de complexas teias alimentares entre vários seres vivos. Na Quinta do Lago, num dos extremos dos limites do Parque Natural, podemos encontrar um outro tipo de habitat: as lagoas de água doce. Várias espécies de patos procuram estes locais para repousar e aqui têm de conviver obrigatoriamente com os residentes mais permanentes da lagoa. Apesar da constante presença humana, este é um local onde parece que homens e animais convivem pacificamente.
Apesar de hoje em dia o caimão ser uma espécie cada vez mais frequente, nem sempre foi assim. Há cerca de 3 décadas atrás, esta espécie esteve em sérios riscos de se extinguir em Portugal. Mas devido a um conjunto de fatores relacionados com o abandono da agricultura, leis de proteção contra a caça e projetos de conservação, a tendência inverteu-se e hoje em dia o caimão não só aumentou exponencialmente a sua população em Portugal, como a espécie começou a ser vista em locais onde há muito desaparecer. As águas quentes e pouco profundas da ria estão cheias de nutrientes e escondem segredos bem guardados. Toda a área aquática da ria é uma enorme maternidade para um grande número de peixes que todos os anos se deslocam a estas águas para desovar. Mas de todos os seres que aqui habitam, há uma espécie que se destaca. Estas criaturas fantásticas parecem pertencer a outro mundo. Os cavalos marinhos existem aqui em grandes números e a comunidade que existe na Ria Formosa é uma das maiores concentrações conhecidas desta espécie num só local em todo o planeta. Devido à sua falta de capacidade natatória, passam grande parte do tempo ancorados nas pequenas áreas onde vivem, presos a algas, rochas ou outros detritos. Vivem em pequenas comunidades e alimentam-se nas águas salobras de minúsculas larvas de camarão e de plâncton, que aqui existem em abundância. Os cavalos marinhos são muito sensíveis e bastante vulneráveis. Nos últimos anos, a população da Ria Formosa diminuiu drasticamente devido, sobretudo, à degradação do habitat e à pesca ilegal. Mas para que a tendência possa ser invertida, há um grupo de pessoas a estudar esta tão peculiar comunidade. Situado lado a lado com o Aeroporto Internacional de Faro, o Centro do Ramalhete é uma infraestrutura da Universidade do Algarve, gerida pelo Centro de Ciências do Mar do Algarve. Nesta estação marítima decorrem vários projetos de investigação relacionados com os organismos marinhos da Ria Formosa, entre eles a população de cavalos marinhos. A nossa investigação divide-se praticamente em 2 áreas. É a parte de aquacultura, tentar produzir esta espécie em cativeiro, criando assim uma ferramenta que nos permita mitigar os problemas que a espécie sofre no ambiente natural, e a parte de trabalhar com espécies selvagens na ria e tentar identificar quer os problemas que as afetam, quer criar também alternativas e métodos ou ferramentas que permitam conservá-las o melhor possível no ambiente natural. Na parte da aquacultura, o que nós conseguimos foi começámos do zero, em que tínhamos uma mortalidade de 100%, não se conseguia criar a espécie, até ao sucesso que temos atualmente, em que conseguimos boas taxas de sobrevivência dos juvenis. Atualmente, quer das 2 espécies, começámos a trabalhar com o cavalo marinho focinho comprido, o Hippocampus cutulatus, e agora, mais recentemente, começámos também a trabalhar com o Hippocampus hippocampi, o cavalo marinho focinho curto, e em ambas temos boas taxas de sobrevivência. Isso leva-nos a que, caso seja necessário, possamos, por exemplo, reintroduzir a espécie no ambiente natural, se tal for necessário. Nós identificamos como causas principais uma pequena percentagem só fatores naturais que podem acontecer, como migração das barras e destruição do habitat por migração da areia, mas que acontece pontualmente. Claro que o problema principal são as ameaças antropogénicas, e essas
estendem-se largamente com diferentes fatores, desde a própria navegação, e o barulho das embarcações foi algo que verificamos que causa impacto na população, portanto o barulho dos barcos, o barulho dentro da água, como obviamente a água é diferente do ar, o som propaga-se muito mais, e os animais estão praticamente, porque eles também preferem os canais de navegação, que são os principais, principalmente usados na ria, estão num estado permanente de stress. Isso pode ter sempre implicações fisiológicas detrimentais para a sua vida quase diária. Essa foi uma coisa que nós verificamos. Depois, infelizmente, continua a haver cada vez mais a pesca ilegal na ria. Portanto, isso impacta de duas formas. Pela destruição do habitat, porque são usadas artes ilegais que destroem o fundo. E o cavalo marinho depende, para a sua vida, de terem abrigos. Isto é, algo a que se possam agarrar. Seja artificial, seja natural, mas precisam disso. Especialmente o cavalo marinho focinho comprido. E haver uma destruição do habitat, isso é péssimo e é isso que tem levado, julgamos nós, ao decréscimo das populações. Porque são animais com fraca capacidade de natação, portanto, as populações tendem a ficar sempre no mesmo sítio caso encontrem um habitat favorável. Se esse habitat é destruído ou fracionado, é toda uma dificuldade para a população se manter saudável. A nossa curta viagem